bem-vindo a mais um vídeo do Manual de Educação Física. Estaremos falando hoje sobre algumas questões de concurso público para lhe ajudar a resolver essas questões e aprender um pouco mais também. Aqui vamos falar de mais ou menos umas 3 questões, tá? Orientadas e também comentadas, tá? Nesse caso aqui será sobre músculo, tá? Musculação, treinamento, exercício de resistência e tudo mais. Essa questão aqui, ela não é tão difícil. Se você analisar bem, se você entender a pergunta e se você conseguir interpretar, não tem erro. A pergunta é: relacione cada classificação funcional dos músculos com suas respectivas características. Ele quer saber o quê? Ele quer saber o que cada função faz, né? No caso aqui tem os fixadores, ou posturais ou estabilizadores, agonistas, antagonistas, antigravitários e sinergistas, tá? Então é bem simples. Se você realmente conseguir interpretar, não tem erro. Então vamos lá. Quais são as relações? Primeiro, é o músculo cuja ação elimina algum movimento indesejável em relação ao movimento pretendido, ou aquele que auxilia o agonista, né? Essa aqui não é tão difícil. Primeiro, o músculo agonista, pelo que ele está falando aqui, ó, é o músculo principal. Acaba que eu já vou resolver uma outra questão aqui. É o músculo que está sendo executado com a maior tensão em uma atividade. É o músculo primário, digamos assim. E nesse caso aqui, ele quer saber como se chama o músculo que ajuda o agonista, certo? Que no caso seria sinergista. Então aqui seria a questão 5, tá? Então, se eu já resolvi essa questão, pode ver aí na marcação da sequência correta que já responde tudo, né? O concurso não é tão difícil, é você interpretar, é você saber os detalhes, saber o que está perguntando e tudo mais. Então, é um músculo cuja ação elimina algum movimento desejável, tá? Em relação ao movimento pretendido, no caso ele ajuda, ou aquele que auxilia, no caso aqui, ó, auxilia o agonista. O agonista, como eu falei, é o músculo principal, tá? Então essa aqui no caso seria a questão 5, né? Que é o sinesista. Então pode ver aqui, ó, que pela resposta aqui já está 5, então praticamente você já realizou a questão. Continuando, quando o músculo é o agente principal de um dado movimento, principal, acabei de falar que o agonista é o músculo principal, igual aqui, ó, músculo principal de algum movimento, ele está falando do agonista, então aqui seria o 2, né? Tá aqui, ó, 2. Pronto, aqui você já resolve a questão todinha. É fácil, então tudo é questão de interpretação. Continuando, são os músculos responsáveis pela estabilidade do corpo, né? Estabilidade, você pode perceber aqui, ó, que ele está falando aqui, ó, estabilizadores, né? Envolvidos nos mecanismos posturais, como aqui também já diz, posturais, então não tem erro. Fixadores ou posturais ou estabilizadores são os músculos responsáveis pela estabilidade do corpo envolvido em mecanismos posturais. Então aqui, ó, esse aqui é o 1, né? Aí ficou fácil. É o músculo que se opõe à ação de um dado agonista. No caso, é o músculo que está contrário ao principal. Por exemplo, se você vai malhar bíceps, o músculo agonista é o bíceps e o músculo antagonista é o tríceps. Ele faz um movimento contrário ao principal. Flexão, extensão. Flexão, extensão. Então, é o músculo contrário. No caso aqui, seria antagonista, que é esse aqui, ó, o 3, que no caso está aqui, ó, 3. E o último, né, que sobrou, que foi os antigravitários. São os músculos responsáveis pela postura ereta, são aqueles que vai te manter com a coluna mais reta, né? Então essa questão aqui não está difícil, ela é bem simples. A questão correta seria essa aqui, ó, questão A, né? Qual é a sequência? É o músculo cuja ação elimina algum movimento indesejável em relação ao movimento pretendido, ou aquele que auxilia o agonista. No caso, sinesista. Quando o músculo
No caso, o sinesista auxilia o agonista, tá? Quando o músculo é o agente principal de um dado movimento, que no caso é o agonista, 2. São os músculos responsáveis pela estabilidade do corpo, envolvidos nos mecanismos posturais. Ali já está falando ó, fixadores, ou posturais, ou estabilizador, já está dando a resposta já. É um músculo que se opõe à ação de um dado agonista, é um músculo que se opõe, ele é o contrário. Independente de qual seja o músculo, eu acabei de falar. Ele vai fazer o movimento contrário ao principal, que no caso é o antagonista, tá? 3. E o último aí que sobrou foi o antigravitários, que são os músculos responsáveis pela postura ereta, né? Esse aqui é um pouquinho mais difícil, porém não é impossível, mas se você souber interpretar ele direto ao ponto, facilita muito. Então ele está bem direto ao ponto. Ó, de acordo com Holland, abordando o desenvolvimento da força muscular, aumentos do tamanho muscular, no caso está falando de aumentar, né, o músculo, durante o crescimento das crianças, ocorre na medida em que as fibras musculares se tornam maiores, no caso a hipertrofia. O que é hipertrofia? A hipertrofia não é você levantar muito peso, e sim você aumentar o volume muscular na ponta que ele fica mais desenhado. É aquela pessoa que você consegue ver o ombro, consegue ver o bíceps, o tríceps, o antebraço, o peitoral, as costas, o abdômen, o bumbum, perna. É quando você olha para a pessoa e você vê cada músculo desenhado, com a profundidade que você vê praticamente uma anatomia inteira na pessoa. Isso é uma hipertrofia, não é porque você levanta 150 kg no supino, isso é treino de força, tá? Hipertrofia, ele não quer dizer levantar peso, e sim trabalhar o músculo de forma a ponto que ele sinta uma dor, né? Uma dorzinha no músculo, a ponto dele aumentar o seu volume. Mas para isso, precisa de um fator bem importante, que é uma proteína. É proteína, tá? Consumo de proteína, quanto mais proteína você consumir, maior vai ser o ganho de massa muscular. Então já responde a questão a partir do conteúdo de proteínas. No caso, você consumir mais proteínas para que seu corpo assim possa desenvolver mais o músculo, tá? E não na decorrência da multiplicação celular. Multiplicação celular é praticamente quando a célula se divide e ela se torna mais uma. Ela aumenta, ela dobra, ela multiplica, né? Ela pega uma, ela faz isso aqui e vira outra, né? Então, essa questão não é tão difícil, é bem simples. Hiperplasia não tem muito a ver porque é usado quando se menciona o aumento do número de células num órgão ou num tecido, né? E nesse caso aqui ele só vai duplicar a fibra muscular, ela vai duplicar devido ao treino e também pelo consumo de proteína. Então a questão aqui ó, seria a questão B. Terceira questão, né? Essa aqui ela é bem fácil, se você analisar ela não é tão difícil, só tem que saber um fator bem simples, o que é superior e inferior. Superior não é do umbigo para cima, nem inferior do quadril para baixo. Superior são os braços, inferior são as pernas. Essa parte aqui do meio é o tronco, tá? Ele quer saber o seguinte: músculos são formados por fibras musculares, tá? Fibras que se contraem e se relaxam, responsável pelo movimento de diversas partes do seu corpo. Então são os músculos que movimentam, tá? O seu corpo inteiro. O seu movimento é responsável pelo músculo, tá? Da lista a seguir, que músculos, ele quer saber que músculos, tá, se localizam na região inferior do corpo, tá? Inferior do corpo, então no caso eu acabei de falar que são as pernas, então aqui já responde tudo. Gastrocnêmio é a panturrilha, né, ou batata da perna, igual alguns conhecem aí. Reto femoral, a costa certa, e tríceps já é no braço, então tá errado. Deltoide, que no caso é o seu ombro, tá? Peitoral maior, tríceps, aqui já é superior, e no tronco, então já tá errado. Reto femoral, tá na coxa. Vaso lateral, lateral da coxa. Vaso intermediário e vaso lateral, tá na parte interna da coxa. Então, na lista a seguir, que músculos se localizam na região inferior do corpo humano? Ó, esses músculos aqui estão realmente na parte inferior do seu corpo. Então, que estão 3C. Trapézio, essa parte do pescoço já está errado porque ele quer saber da parte inferior, né? Bíceps braquial, glúteo, adutor magno e tensor da fáscia lateral. Aqui a metade está certa e a metade está errada, então essa questão também está eliminada. Então o certo é a C. Então você sabendo interpretar a pergunta, você não erra a questão, né? Músculos, região inferior do corpo humano, perna, reto femoral, vasto lateral, vasto intermediário e vasto medial. Até o próximo vídeo, hein?